Oi! Nessa aula a gente vai falar sobre essa redação, que é uma das poucas que a gente consegue encontrar na internet, e nós vamos tentar entender por que ela recebeu essa nota, 6,7 na Univ. Mas antes, é muito interessante que a gente faça a análise da coletânea, porque assim a gente entende o que a banca esperava, se a pessoa de fato cumpriu com a abordagem do tema ou não, então a gente consegue entender melhor tudo isso. Sempre tem as instruções e a orientação geral antes da prova. Eu não vou ler essa orientação geral nem as instruções para a gente ter uma aula um pouco mais objetiva, apesar dela ser um pouco mais longa do que normalmente. E eu também trouxe apenas a alternativa B da prova de Goianese de 2021 para a gente fazer uma análise bem criteriosa dos elementos da coletânea e da redação. Eu vou ler o texto 1 e vou fazer alguns comentários sobre ele. Texto 1. Segundo o Egrégio Supremo Tribunal Federal, STF, a escravidão moderna é mais sutil do que a do século XIX, e o cerceamento da liberdade pode decorrer de diversos constrangimentos econômicos e não necessariamente físicos. Priva-se alguém de sua liberdade e de sua dignidade tratando-o como coisa, e não como pessoa humana, o que pode ser feito não só mediante coação, mas também pela violação intensa e persistente de seus direitos básicos, inclusive do direito ao trabalho digno. A violação do direito ao trabalho digno impacta a capacidade da vítima de realizar escolhas, segundo a sua livre determinação. Isso também significa reduzir alguém à condição análoga à de escravo. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo fere, acima de tudo, o princípio da dignidade humana, despojando-o de todos os valores éticos sociais, transformando-o em res, no sentido concebido pelos romanos. Ensina-nos Martin Luther King, ganhador do Prêmio Nobel, abre aspas, na nossa sociedade, privar um homem de emprego ou de meios de vida equivale psicologicamente a assassiná-lo, fecha aspas. Bom, esse texto é um texto cheio de informações que fazem referência a elementos externos que a gente pode utilizar como repertório nesse tipo de prova. Lembrando que a Univ, ela penaliza quando a gente faz citações de filósofos, livros. Aí eu descobri também que alguns livros literários eles também penalizam. Não sabemos exatamente porquê, mas eu suspeito que isso tem a ver com uma tentativa de separar, deixar mais distante o texto que as pessoas fazem no vestibular da Univ do que elas fazem no Enem. Vamos lá, primeiro, o texto traz uma referência a uma escravidão do século XIX e a escravidão, entre aspas, moderna. Primeiro a gente precisa entender que a escravidão naquela época era diferente, que as pessoas tinham posse sobre as outras, né? E traz uma referência também, já consigo puxar aí, o fim da escravidão no Brasil em 1888. Então eu já tenho aí 1888, uma data comumente conhecida como uma data, né, em que foi feita o fim da escravidão no Brasil, e a gente sabe que não foi bem o fim da escravidão, assim, na prática, né? Enfim. E também traz essa referência de um novo tipo de escravidão, que é você não permitir que a pessoa tem o direito de ir e vir respeitado, e que não necessariamente as pessoas vão sofrer violência física, mas elas vão ter uma referência à condição análoga à escravidão moderna. Ela tem um apego econômico. A gente está falando de pessoas que são exploradas economicamente. Então, esse é o grande viés que a gente tem que pensar em relação à escravidão moderna. E aí também tem a referência da violação dos direitos básicos, né? Que é a violação do trabalho digno, que é aquele que permite você trabalhar, mas não te dá o básico para você ter a sua dignidade respeitada.
E isso me faz pensar nessa questão da... Quer ver? Fala aqui que fere a dignidade humana, me lembra uma parte da Constituição, é bem o comecinho da Constituição, né? Também aqui, ó, o artigo 1º, no inciso 3º, que fala sobre o respeito à dignidade da pessoa humana. Então, é a base da República Federativa do Brasil, e está na Constituição, que vem 100 anos depois, né? Ela é construída, ela é feita, elaborada 100 anos depois do fim da escravidão no Brasil, então 1988. Esses dois elementos são fáceis da gente saber, normalmente a gente conhece, e seriam bons ganchos para que a gente pudesse argumentar no texto, sem ser penalizado, porque são fatos históricos, enfim, são coisas que a gente pode utilizar como repertório para embasar a nossa argumentação. Então, me veio à cabeça esse artigo 1º, que é o respeito, né, da dignidade humana, que é o fundamento, é a base da Constituição. E aí, no caso, a gente tem essa referência no próprio texto de uma maneira muito singela, muito sutil, né? Não fala da Constituição aqui, mas traz essa ideia, principalmente porque eles falam do STF. Então já dá pra gente criar essa relação. E por fim, a gente precisa considerar, por exemplo, o conceito de coisa. A condição análoga à escravidão, ela está muito ligada ao fato de você não ser visto como um ser humano, como era na escravidão lá no século XIX. Então, eles trazem bem aqui um termo que deveria, inclusive, estar em itálico, porque é um termo em latim, transformando em res. Apesar de não ter acento, porque em latim não usava acento, deveria estar em itálico, meio deitadinho assim. É um termo em latim que significa coisa. Tanto que a continuação ela faz essa referência, no sentido concebido pelos romanos, que falavam latim, né? Então é isso. Então a gente tem aqui uma questão relacionada à história do Brasil, à Constituição do Brasil, e ele traz um dos elementos, uma das pessoas, né, mais importantes para a humanidade na luta contra a escravidão, o racismo, que é o Martin Luther King, e ele fala justamente sobre o fato das pessoas não terem um emprego, né, no caso digno, como isso é ruim, e ele diz, né, que é psicologicamente como assassiná-lo. Então as pessoas perdem de fato a vida vivendo nessa condição. Vou para o texto 2. O texto 2 é tão difícil, porque ele fala sobre uma questão verdadeira, sabe? Tipo, baseado em fatos reais. Enfim. Texto 2. Um homem de 67 anos foi resgatado de condições análogas à de escravo, após trabalhar por mais de 10 anos na produção de sisal em uma fazenda no interior da Bahia. Ele foi um dos 37 trabalhadores libertados pelo Grupo Móvel de Fiscalização. Essa parte ficou meio esquisita, mas eu acho que é nas as cidades onde aconteceram essas fiscalizações, tá? Várzea Nova, Jacobina, Mulungum do Morro. Em quase 7 anos de combate ao trabalho escravo, poucas vezes vi uma situação assim, um desrespeito completo à dignidade das pessoas. Aí a gente retoma ali no texto 1 que fala da dignidade humana, Constituição, enfim. Não só pela condição degradante causada pela ausência de água, de banheiro, de alojamento, de comida, mas também por não receberem quase nada. Aí a gente traz um vínculo com a questão do texto 1 também, que é a questão da referência ao dinheiro. As pessoas em condição análoga à escravidão hoje, elas têm uma dependência financeira, muitas vezes, tá? Vamos continuar aqui. Os trabalhadores dormiam em pedaços de espumas colocados em cima de varas de sisal. Não havia banheiros e as necessidades fisiológicas eram feitas no mato. Alguns recebiam de 350 a 950 reais sem direitos. A pior situação era exatamente do trabalhador idoso. Ele estava em uma casa suja, com telhado
com risco de queda, onde cozinhava no chão de um dos cômodos em uma fogueira. Tomava banho no mesmo local onde o gado, cachorro e urubus bebiam água. Recebia entre 80 e 90 reais por semana e, segundo seu depoimento aos auditores, passou fome e não tinha documentos. Ele passou lá tanto tempo que já se sentia parte daquilo e que tudo aquilo era normal, que a vida dele era aquilo mesmo. Ele foi levado para uma pousada. À noite, saiu para fazer as necessidades no mato. Avisaram a ele que havia um banheiro no quarto, mas ele disse que não sabia mais como usá-lo. Olha que difícil. Tal como André Dourado, ela conta que... E aí, essa parte eu também achei confusa, tipo... Ela quem? Não dá pra gente saber quem, mas provavelmente é uma das pessoas que trabalhava na fiscalização. E esse André é um cara que também trabalhava na fiscalização que disse que foi um dos casos que mais chocou. Isso eu interpretei porque não tem de informação e eu peguei exatamente a proposta, né, da prova. Bom, vou continuar aqui. Ela conta que em 8 anos de grupo móvel, essa foi a situação que mais a chocou. Faz tempo que não encontramos uma situação de miséria tão grande quanto a que vimos no Sisal. Avalie. Bom, essa partezinha eu também achei meio esquisita, eu não sei quem é ela, mas eu entendo que seja a participação, uma pessoa que participava na fiscalização. Esse aqui é o retrato da escravidão moderna. Então, é uma pessoa que está numa condição extremamente degradante, que não tem um mínimo de condição sanitária, que não tem um mínimo para viver com dignidade, que tem uma dependência financeira muito grande, porque ele ganhava entre 80 e 90 reais por semana. Então, não dá para você... dizer que a pessoa ganhava bem, porque ela não ganhava, obviamente, e tinha condições muito ruins. Dá para fazer um vínculo também com o texto 1, quando fala sobre a questão dos direitos básicos, que é oferir isso, né, inclusive do direito ao trabalho digno, e também a questão da pessoa não poder fazer escolhas. Então, em nenhum momento, por exemplo, essa pessoa provavelmente teve como escolher não trabalhar ali, tanto que ele se acostumou tanto com a situação que ele achava que a vida dele era aquilo mesmo. Bom, o texto 3, ele traz um exemplo também, mas um exemplo internacional. Então, eu entendo que a ideia do texto 3 é mostrar que esse problema não acontece apenas no Brasil. Ele é mundialmente um problema. O texto 2 traz um exemplo do Brasil, muito comum, mas eu acho que o texto 3 é para equilibrar, para a gente pensar que esse é um problema mundial. Vou ler o texto 3. A polícia britânica prendeu 8 membros de uma rede que explorava cerca de 400 vítimas traficadas da Polônia, que trabalhavam por até 50 pence, centavos de libra, por dia, cerca de R$2,40. Essa é a maior rede de escravidão moderna já descoberta no Reino Unido, segundo o jornal The Guardian. O trabalho das vítimas rendia milhões para os membros da quadrilha, liderada por uma família de poloneses que se aproveitavam de pessoas que não tinham onde morar, ex-prisioneiros, alcoólatras, com idades entre 17 e 60 anos. Os criminosos atraíam e traficavam homens e mulheres vulneráveis para o Reino Unido, com a promessa de emprego, mas eles eram forçados a trabalhar e morar em condições degradantes. Então, eu acho que a ideia é trazer essa questão do ponto de vista mundial, né? Que isso acontece no mundo inteiro. Bom, aqui a gente tem uma charge, é muito comum também o texto 4 deles serem uma charge, uma imagem, um dado, enfim. E aí a gente tem uma referência também à escravidão moderna, né? A escravidão em que é baseada no racismo, na relação de classes, na desigualdade social, enfim, tem todos esses elementos. Dá pra gente perceber, por exemplo, que essa é uma empregada doméstica, negra, tá usando máscara, né? Já tem um contexto da pandemia, tá levando o cachorrinho típico de madame para passear, tem uma coleira que faz referência a como os escravos ficavam na senzala, né? E aí me lembra uma coisa também, você já ouviu falar do quartinho de empregada?
Muitas casas no Brasil tem sempre a dependência de empregado, o quartinho da empregada, que muitas vezes não tem janela, que muitas vezes é minúsculo, fica sempre num canto escondido da casa, e essa é uma coisa muito brasileira. Não existe isso em lugar nenhum no mundo. Quer dizer, existe, né? Mas arquiteturamente falando, é algo típico do Brasil e é claramente um resquício do que a gente viveu durante a escravidão. Afinal, nós fomos os últimos a abolir a escravidão no mundo, né? E a gente tem muitos resquícios em relação a isso. E aí tem a fala, provavelmente, da patroa ou do patrão, sei lá. E vê se não demora. Como se fosse uma briga. Tipo, vai passear e vê se não demora, né? Então, é uma crítica em relação à atualidade, como as pessoas estão vivendo. Quando a gente vê esse exemplo aqui, a gente lembra de vários casos que já foram noticiados, né? Por exemplo, o caso da Madalena, que ficou, acho que mais de 35 anos trabalhando sem receber nada. Inclusive, ela tinha direito a receber uma pensão, e o professor universitário, que era patrão dela, né? Ficava com o dinheiro, enfim. E aí a gente vai para o tema. Vamos lá, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo sobre o tema: onde a escravidão persiste. E aí a gente pode fazer várias análises em relação a esse tema. Onde ele está é um pronome que vai fazer referência a um lugar fixo. Muito provavelmente ele está fazendo referência à ideia de relações trabalhistas, de urbanização no campo. Eu acho que tem a ver com isso, né? Na minha visão, e aí eu vou dizer assim, é minha opinião, não necessariamente você precisa concordar, eu acho que deveria ser aonde a escravidão persiste, né? Porque se há uma pergunta, há uma lógica de desconhecer sobre isso, né? Aonde? Mas ok, porque o aonde é um lugar também, mas é um lugar desconhecido. Quando você fala com uma pessoa assim, aonde você vai, ou aonde você colocou, é porque você não sabe onde a pessoa colocou determinada coisa ou aonde ela vai. Mas essa é uma questão minha, assim, talvez não tenha necessariamente essa ideia mesmo. Bom, onde a escravidão persiste? Aí a gente pode falar em relação aos países que mais tiveram escravos, a gente pode falar, por exemplo, das relações sociais, a gente pode falar do racismo e todos esses elementos. Lembrando que a gente está falando de racismo e da persistência, então tem que ter esse elemento aí referente à manutenção da escravidão. Vamos passar agora para a leitura da redação. Geralmente é essa a estrutura da prova mesmo. Sempre tem que colocar qual que é a alternativa que você escolheu, ou A ou B. O corretor coloca o lugar para colocar o nome e a nota. Tem uma coisa diferente também na prova. A linha de título, ela já aparece, então todas as vezes que aparece um lugar para colocar o título, ele é obrigatório, com exceção das cartas, tá bom? E você vê que é a linha 0. E também é diferente, por exemplo, do Enem, a questão da numeração. Vai de 0 a 9, de 0 a 9. Então, tem de 0 a 9 aqui, de 0 a 9 aqui, de 0 a 9 aqui. Então, são 30 linhas, considerando essa ideia. Bom, eu vou ler o texto primeiro, depois eu vou fazer alguns comentários em relação a ele, tá? E aí eu vou por partes, mas eu já vou adiantando. Esse texto tá muito próximo do texto do Enem, o que não é bom, tá? Não é bom que o texto se aproxime do texto do Enem, porque a gente tá falando de uma dissertação tradicional, ok? Eu vou ler primeiro e depois eu vou fazer a análise. Bora lá. O título: Impasses no combate da escravidão moderna. A partir de uma análise conjuntural da atual sociedade, pode-se concluir que o trabalho análogo ao escravo é um problema a ser considerado.
Em tese, sabe-se que a escravidão deixou marcas de extrema violência e exclusão, e na modernidade ainda existem pessoas que são privadas da liberdade e da dignidade humanas. Nesse sentido, torna-se necessário discutir a razão dessa séria situação, bem como os impasses que ela gera para o corpo social. Em primeiro plano, é importante ressaltar que, durante a colonização da América, o comércio de escravos era lucrativo para os portugueses. Nessa perspectiva, os negros foram desumanizados, ou seja, vistos apenas como mercadorias. Desse modo, é possível concluir que essa mentalidade racista foi desenvolvida a fim de justificar o trabalho forçado e os abusos físicos, os quais reduziam esses indivíduos à miséria. Ademais, no Brasil, a abolição da escravatura ocorreu em 1888. Assim, os escravos foram alforriados. Entretanto, entende-se que não foram desenvolvidos projetos de integração desses indivíduos na sociedade. Logo, quando iam para as cidades, encontravam violência e exclusão. Desse modo, a escravidão persiste no racismo, nas desigualdades sociais, nos salários inferiores, no trabalho forçado e principalmente na mente das pessoas com pensamentos arcaicos. Portanto, fica clara a necessidade... vou pegar um negócio que eu perdi. Portanto, fica clara a necessidade de mudanças nesse cenário social a partir de leis mais claras. O Estado deverá promover uma melhor fiscalização em grandes propriedades rurais e empresas, a fim de garantir que nenhum indivíduo seja exposto ao trabalho escravo, assim como os negros foram. Dessa maneira, será possível construir uma sociedade justa e igualitária para todos. Devo perceber que é um texto muito parecido com o do Enem, né? Muito parecido. Bom, vamos começar pelos problemas de ortografia. No combate à escravidão, então aqui a gente não tem a preposição de, e sim deveria ser uma crase. Bom, aqui a gente tem um erro de concordância, então é dignidade humana. Por mais que fale da liberdade, eu entendo que a pessoa colocou da liberdade e dignidade humana, estava falando da liberdade humana e da dignidade humana, mas não, é só da dignidade humana, porque seria da liberdade de ir e vir, entende? O complemento da palavra liberdade é outro. Aí aqui fala, durante a colonização da América, na verdade, eu entendo que aqui seria da colonização das Américas, né? Acredito que tenha sido esse erro pontuado, mas ao mesmo tempo aqui não tá, do lado não tá, né, colocado. Ou a pessoa pontuou a falta de plural, ou a pessoa pontuou que esse A parece um O. Eles são muito rigorosos em relação à estética, então se o A parece o O, pode ter sido isso que foi pontuado. Perceba que a pessoa vai dividindo as sílabas, ó, bem certinho. E aí eu aconselho que você não faça como a pessoa fez aqui nesse primeiro parágrafo, tá? Faça como a pessoa fez no segundo, ó. Dá espaço exatamente para caber a sílaba e o hífen. Aqui tem uma penalização por rasura, não pode rasurar também. Isso é muito importante, foram só 2 rasuras aqui. Bom, teve um erro aqui que eu acredito que a pessoa não pontuou, mas eu encontrei, foi um erro de plural também. Peraí. Nananã, nananã. Enfim, não tô encontrando agora. Bom, aqui a gente tem também outra rasura. Na verdade foram 3, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3 rasuras. E aí as rasuras, conforme a gente vê aqui, ó. Deixa eu só abrir. Conforme a gente vê aqui, as rasuras, elas vão de 0 a 3. Provavelmente a pessoa tirou 0, porque ela teve 3 rasuras, tá? Provavelmente ela tirou 0. Vou voltar lá para a redação. E vamos entender. Bom, eu fiz aqui a análise da redação dos problemas mais simples, né? Que é essa questão da grafia, da ortografia. Vamos entender agora o texto. Você percebeu que tem proposta de intervenção, né? Não tem que colocar proposta de intervenção na
proposta na redação da Unirv. E esse é um problema muito grave de compreensão do texto, de compreensão da dissertação argumentativa. Então, não faça proposta na intervenção, na conclusão da dissertação da Unirv. No máximo que você pode fazer, caso você deseja, é fazer uma intervenção genérica, dizendo que é por isso que deve-se combater o racismo. Mas não é para fazer uma proposta como essa, com 5 elementos, né? A fim de, o Estado deverá, enfim. Esse tipo de estrutura é apenas no Enem. Lembra lá no comecinho da aula que eu falei que essa era uma banca que tentava se separar um pouco do Enem? Então eu acho que eles pontuaram muito isso, porque é um texto muito parecido, né? Em primeiro plano, ademais, portanto. O portanto não é o problema, mas esse em primeiro plano sim. A estrutura dos parágrafos também, né? Olha a introdução. Tem 3 períodos e esses 3 períodos são típicos de uma introdução do Enem. Faz uma referência uma referência a um problema, depois tenta trazer um elemento referente à tese e depois traz o que vai ser feito, né? E eu não sei se você reparou, mas a pessoa só fala, né, da persistência, de onde persiste essa questão, a escravidão, no 3º parágrafo. E isso é um problema. Essa informação deveria estar lá no começo, lá na introdução. A pessoa deveria ter colocado a referência ao tema lá no começo, de preferência respondendo à pergunta. Não precisa ser no primeiro período do primeiro parágrafo, mas tem que ser no primeiro parágrafo, porque até então a gente estava falando, quando você lê os 2 primeiros parágrafos, fala sobre escravidão, não fala sobre a persistência, nem nas relações onde persiste, nem nos lugares onde persiste. Fala sobre escravidão. E esse não é o tema, esse é o assunto do tema. O recorte temático, ele é mais específico. Então, eu acredito que o grande problema desse texto foi bem aqui, ó, bem na análise, na adequação, né, na coerência da exposição de ideias e na consistência argumentativa. Eu acredito que aqui a pessoa ela acabou tendo uma grande perda de pontos, tá? Como eu não vou dar nota, tá? Não tenho condições de fazer isso, porque a ideia não é ficar aqui chutando qual que foi exatamente. Eu quero que você perceba quais foram os erros cometidos com base na grade, para que você não cometa. Então, não faça um texto parecido com o texto do Enem, por favor. É outro texto, tem que ter outro formato. A gente vai trabalhar isso, a gente vai trabalhar introdução, desenvolvimento e conclusão. Já falando nessa questão de desenvolvimento e introdução, desenvolvimento e conclusão, eu particularmente faria o seguinte: eu faria uma introdução de mais ou menos 9 linhas, um desenvolvimento de mais ou menos 9 linhas e uma conclusão de mais ou menos 9 linhas. Seguindo essa lógica aqui do que eles fazem, do que eles colocam, né? Não é à toa que eles dividem as linhas desse jeito. Não é à toa. E a dissertação tradicional, ela permite isso, porque você não precisa levantar 2 elementos para discutir em 2 parágrafos. Você precisa discutir o tema, você precisa discutir as relações que são possíveis de serem criadas a partir desse tema. Então, eu acredito que seria legal testar esse formato, né, de 3 parágrafos ao invés de 4. Mas é uma dica, tá? Não é necessariamente uma regra. Tudo bem se você fizer 4 parágrafos, isso não vai ser um problema. Bom, vamos voltar aqui para a análise. Para mim, o problema mesmo foi essa questão de só trazer no 3º parágrafo a referência ao tema. No primeiro, e aí também a tese da pessoa, ela torna-se necessária a razão de discutir a situação, bem como os impasses que ela gera para o corpo social. Ele não fala de novo sobre o corpo social. Que tá falando de corpo social? É um conceito isso é um conceito filosófico, né? Talvez seja por isso que a pessoa não falou sobre esse conceito.
porque corpo social não é uma definição necessariamente de sociedade, é um conceito filosófico, pode ser por isso também. Talvez, quem sabe, eles tenham penalizado por essa questão aqui, não dá para saber também. Só se a gente tivesse a nota, tá bom? Bom, o que eu acho em relação a esse texto? É um texto muito simples, dá para melhorar desde que você conheça as regras da dissertação tradicional. Eu acho que a pessoa pecou mais nesse problema mesmo de fazer um texto parecido com o do Enem. E tem algumas repetições também, né? Tem, por exemplo, desse modo aqui nessa linha 3, no terceiro parágrafo, tem desse modo aqui na linha 8... E, enfim, tem umas repetições de assim também, tem vários momentos do texto, a conjunção assim. Então, acredito que essa redação teve a nota 6,7, apesar de não ser, assim, uma péssima nota. Não é uma péssima nota, né? Se a gente tem 8 como total de pontos, não é uma péssima nota, mas dá pra gente tirar mais do que isso. O que seria interessante de fazer aqui? Trazer a Constituição e falar sobre o tema, exatamente sobre o tema na introdução, com a discussão da tese ali. Eu acredito que essas seriam duas coisas que aumentariam muito a nota da pessoa, sem contar, né, evitar rasuras. A prova da Unirv, você tem que dedicar muito bem o seu tempo na hora de fazer a passagem do rascunho para a prova. Você tem que ficar muito atenta, muito atento em relação a isso, para que você não perca pontos por uma coisa tão simples, né? Uma rasura. E, enfim, tem que ter muita atenção na hora de passar para a prova. Bom, eu acredito que essa seria uma análise legal de vocês perguntarem algumas coisas, deixarem algumas dúvidas daquilo que você acha, né? Se pode fazer, se não pode fazer. Então, deixa aqui embaixo qualquer dúvida que você tiver. Espero encontrar outras redações para a gente poder fazer isso, ter uma noção da nota, ter uma noção do que fazer e do que não fazer. Eu acho que é muito interessante quando a gente olha para os textos e tenta ali adivinhar o porquê da nota, para a gente conseguir ter um parâmetro, né? É uma banca que não costuma divulgar muitas informações, então a gente acaba ficando sem um parâmetro de correção. Bom, se você tiver qualquer dúvida, se você quer saber sobre alguma coisa do texto, se você não entendeu alguma parte, né, do que eu falei, deixa aqui nos comentários que eu vou responder com o maior carinho, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.